Gente, né? Então hoje sextou e assim, hoje sextou, hoje é sexta-feira, e que Deus, né, gente, abençoe o dia de hoje, que é o que eu falo sempre. E porque igual a gente eu comecei a falar ontem, né? Porque como aqui, né, é meu arquivo confidencial, eu também, gente, vou entrar aqui, porque vai ter vezes, gente, que eu vou entrar aqui para falar, gente, das coisas erradas que os meus olhos contemplam, assim, o contemplar que eu falo é que acontece diante dos teus olhos. Sabe quando acontece alguma coisa diante dos teus olhos, na sua frente? Porque gente, eu vou entrar aqui, né, para contar, né, para falar para vocês. E porque é igual ontem, gente, que eu contei, né? Porque quem diria, gente, que eu em algum momento da minha vida eu fosse, gente, contemplar uma traição. Eu fosse, gente, ver uma traição, né? Que eu fosse, porque quem diria, gente, que eu fosse ver, gente, um homem que eu conheço ter relação sexual com uma outra mulher que não é a dele, né? Porque eu conheço, né, a dona do chifre. Porque sabe quando você vê o cara chifrar e você conhecer a dona do chifre? Porque eu conheço, né? E porque quem diria, gente, que eu fosse viver, gente, um momento assim, né? Porque às vezes quando eu paro para pensar, né? Porque eu fico me perguntando, né? Porque quem diria, né, que Deus fosse permitir que eu visse, né, que eu visse, né, um homem, né, que eu conheço, né? Porque, gente, eu não vou, gente, pegar, revelar a identidade dele aqui, porque ele é conhecido, né? Porque quem diria que eu fosse ver, né, um homem, né, que eu conheço pegar, ter relação sexual com uma outra mulher e a mulher não ser a mulher que ele tá, né, hoje, né, que no caso é a atual, né? Porque não era a atual, era uma outra. Era uma outra que no caso eu vou falar que é amante, né? Vou falar que é amante, né? Eu vou ter que falar assim, né? Porque era amante mesmo. E porque quem diria, gente, que eu fosse ver, né? Que eu fosse presenciar isso daí, né? E ontem, né, vocês viram, né, que eu falei, gente, que eu tenho comigo que mentiu. Mas sabe por que, gente, eu acho que mentiu? Porque porque no outro dia, quando eu fui olhar, né, assim, ele, né, ele estava de mãos dadas com a atual, né? Com a atual ele estava de mãos dadas, porque por isso que eu acho, gente, que ele não olhou, sabe, gente, dentro dos olhos dela e falou a verdade. Porque eu acho, gente, que ele deve ter inventado alguma mentira, né? Agora, qual a mentira que foi, eu não sei, porque ele não falou a verdade pra ela. E sabe por que eu acho que ele não falou a verdade? E depois, né, assim, quando eu conversei com ela, né, ela tinha falado pra mim que ela não admitia, gente, traição, né? Que traição era uma coisa, né, que ela nunca ia aceitar. Porque ela falou pra mim, né, que ela não admite. Por isso, gente, que ontem, né, quando eu comecei a fazer essa confissão, né, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né, assim, com as coisas que a gente fala que a gente não aceita. Porque Deus pode pegar e fazer você passar por aquilo, né? Então sabe? Gente, eu fico impressionada, né? Porque às vezes, né, eu tenho a impressão, gente, que Deus quer que eu fique desgostosa, né, com as pessoas, porque imagina, gente, porque eu nunca imaginei, gente, que eu fosse presenciar, sabe, gente, uma traição. Porque eu nunca imaginei mesmo, né? E o duro, gente, é que quando eu cheguei perto, né, de fulano para perguntar, gente, de fulana, né, aparecia, gente, que a fulana, né, que no caso é atual, né, atual, mas eu vou falar fulana, gente, porque eu não vou revelar o nome da dona do chifre, né, porque assim eu não vou revelar, né, assim, porque eu duro que quando eu cheguei perto dele para perguntar, né, da fulana, né, porque como ele tava, gente, acompanhado, né, da Beltrana, porque a Beltrana, gente, é outra mulher, né, que no caso é amante, né, porque como ele estava acompanhado dela, porque eu fui perguntar, né, porque parecia, gente, que a fulana, que é atual,
pelo menos naquele momento, né, naquele dia, né, tinha deixado de existir, né? E eu, porque como eu falei, porque é muito difícil, né? E isso, gente, aconteceu, né, no ano de 2018, porque foi em outubro de 2018, né, que isso aconteceu, né? Eu ainda lembro porque tá recente. Porque sabe quando a coisa a gente tá recente, por isso que eu ainda lembro. E o duro mas pior é a pessoa, né? É ter a real, ter, mas pior gente é a pessoa a gente pegar e ter a relação sexual na sua frente. Fazer as coisas, gente, na sua frente. Sem ligar e se importar com o fato de você estar ali, sabe? Com o fato de você estar ali, com a sua presença. Porque ele, gente, ele teve essa frieza, né? O fulano teve essa frieza. Vocês acreditam, gente? E eu vou falar fulano porque eu não vou revelar a identidade dele aqui, né? Porque como eu acredito que deva ter pessoas e pessoas que visualizam, que acompanham o que eu falo, então eu não vou revelar, gente, a identidade dele. E nem a identidade da dona do chifre, né? Porque eu conheço. Porque sabe quando você conhece porque a chifruda, né? Porque a chifruda eu conheço, né? E, né? Porque o duro é você conhecer, gente. Porque se eu não conhecesse, gente, a chifruda, só que não, eu conheço, né? E aí. Mas eu nunca pensei, gente, que na minha vida eu fosse viver um momento assim, desse jeito, né? Por isso que eu falei, não, porque é complicado, gente, sabe? Deus fazer Deus fazer com que os seus olhos só contemplem o que é mal e o que é ruim, né? Porque eu não sei se Deus fez isso para ver se eu ia perder a admiração por alguém, né? Porque eu não sei, sabe, gente? Eu não sei. Mas é muito ruim, gente, quando Deus faz isso, você só contemplar o que é ruim, né? E é isso, gente, que eu vim falar para vocês, né? Porque essa traição aí, gente, que eu presenciei foi em outubro de 2018. Foi no ano de 2018, no mês de outubro, né? E eu como eu falei, porque isso é coisa que eu nunca vou esquecer, né? Porque a pessoa pegar, a gente ter a frieza de fazer as coisas na sua frente, né? Antes tivesse pegado a Beltraninha lá que estava com ele e tivesse ido, gente, para outro lugar, na casa dela, ou então no motel, né? Porque para que tem motel, né? Hotel e motel, para que tem, né? Ah, mas não, mas que gente fazer as coisas na minha frente, né? Porque eu não sei se estava com pouco dinheiro, né? E não tinha quase nada na carteira, eu não sei. Mas para mim, gente, foi errado, né? Porque a pessoa não respeitar o fato de você estar ali, pegar a gente e ter relação sexual assim na sua frente e não respeitar, né? O fato de você estar ali. E é isso, gente, que eu vim falar para vocês, tá? Nesse primeiro vídeo de sexta-feira, né? Porque hoje, gente, para honra e glória do Senhor, sextou. Sextou, gente, para honra e glória do Senhor, né? E que Deus abençoe, né, você, né? Que eu não sei quem é que me acompanha, mas assim, que Deus possa abençoar você, tá? E é isso.